Boa noite a todos. Bem-vindo a mais um Leitura e Graça. Hoje você deve estar se perguntando, cadê o Paulo Pochilo? Gente, infelizmente, o Paulo não pôde estar presente com a gente. Na verdade, felizmente, ele está numa obra de Deus, auxiliando o pai dele, o pastor Rogério, numa missão lá em Cabo Frio. E ele precisou estar lá auxiliando o pai dele, e hoje ele não vai poder estar presente com a gente. Mas eu estou aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, nos guiando, nos orientando. E eu creio que vai ser uma bênção, eu creio que Deus vai falar conosco. A gente está lendo o livro, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. A gente hoje inicia a primeira parte do livro. Eu creio que está sendo muito edificante para todos que estão aqui com a gente. E antes da gente começar a fazer uma oração, a Bela vai estar orando com a gente. Antes, eu quero dar alguns recados para vocês. Primeiro segue a gente lá na nossa página no Instagram. A gente tem Clube Leitura e Graça. A gente faz posts quase que diariamente, posts edificantes sobre o livro, que vão te auxiliar na sua leitura, que vão contribuir aí para o seu conhecimento. E, assim, são posts maravilhosos e que contribuem para o nosso crescimento espiritual. Então, fica ligado lá, a gente sempre posta as notícias importantes também do clube. Além disso, você pode adquirir o livro do mês de maio, que é o livro do Timothy Keller, né, que a gente está lendo, Como Integrar Fé e Trabalho, pelo nosso link list. É uma compra que você faz pela Amazon e você não paga valor nenhum adicional e ainda nos ajuda a manter o clube com uma comissão que gera ali através da sua compra. Você não tem custo nenhum adicional e você ainda nos ajuda a manter essa plataforma aqui que tem um custo, né, para os nossos encontros online. Então, seja um mantenedor dessa obra que glorifica o nome de Deus, que leva o conhecimento cristão, né, para a vida de vários jovens, e aqui a gente tem um momento ali de contribuição em crescimento espiritual. Então, você comprando pelo nosso link, você não paga nada mais e ainda ajuda a contribuir para a obra de Deus. Então, esses são os nossos recados. A gente vai estar iniciando o nosso livro e eu queria pedir a Bela para estar fazendo essa oração inicial. Amém, que prazer imenso estar com vocês. Boa noite a todos. Peço que fechem os olhos rapidamente. Vamos falar com o papai, aquele que nos reuniu aqui. Senhor, a princípio de qualquer coisa, Pai, entramos na Tua presença para te agradecer, Senhor, e te glorificar por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, meu Pai. Meu Pai, na Sua infinita bondade, o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui, não somente para aprender como o cristão deve atuar no seu ambiente de trabalho, mas também, Senhor, para nos lembrarmos, Pai, de que em todo e qualquer ambiente que estivermos, Pai, é ambiente propício para falar de Ti. Qualquer local que nós passamos, Pai, em algum momento, o Senhor nos dará uma palavra para falar com aquele que o Senhor designou que nós chegássemos a falar. Meu Pai, é mais uma demonstração da sua infinita bondade, meu Pai, e nós sabemos que não existem coincidências. E é por isso, meu Pai, tendo certeza de que no dia de hoje, que é dia 7, Senhor, como já disse, não existem coincidências, no 7º dia o Senhor descansou e viu que o seu trabalho era bom. E que em nome de Jesus, meu Pai, nunca venhamos nos esquecer que tudo aquilo que nós fazemos não é para um homem, não é apenas para um chefe ou para um supervisor. Que nós venhamos a fazer nossas atividades, meu Pai, sendo para Ti, porque sim, tudo é para Ti, tudo é por Ti. E quando aplicarmos o nosso coração nessa certeza, Senhor, o Senhor não somente será conosco, como também honrará a nossa fé. E que nessa noite, meu Pai, nosso pedido seja, nos edifique, nos dê sabedoria e discernimento, meu Pai, para que quando formos amanhã para o nosso ambiente de trabalho, nós já possamos chegar naquele local lembrando que não somente estamos ali pelo nosso sustento, mas também para te glorificar, para te honrar, para fazer segundo a tua palavra. Porque o trabalho, meu Pai, não é somente aquela localidade que nós vamos para receber nosso salário ao fim do mês. Nós também trabalhamos nos nossos ministérios, nós também trabalhamos em casa, em todo exercício de qualquer função, meu Pai. Aplicando amor, aplicando carinho, Senhor, o Senhor nos honrará. Que em nome de Jesus nós não venhamos nos esquecer e venhamos sempre nos apresentar a Ti como obreiros aprovados em tudo que fizermos. E assim não teremos o que nos envergonhar e manejaremos muito bem a Tua palavra em todo o tempo, meu Pai. É assim que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Bela. Então, a gente vai estar dando início. A gente está no
Parte 1, que é o plano de Deus para o trabalho. Bom, para quem não sabe, está começando, a gente tem bastante gente nova, então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o livro, né? O livro ele é dividido em 4 partes, né? A gente tem a parte 1, que é o plano de Deus para o trabalho, a parte 2, que são nossas dificuldades com o trabalho, na verdade são 3 partes, tá, gente? E a parte 3, que é o evangelho e o trabalho. Então a gente vai estar iniciando hoje a parte 1, que é o plano de Deus para o trabalho. E essa parte 1 ela é dividida em 4 subtópicos, né? Que o primeiro é o design do trabalho, a dignidade do trabalho, o trabalho como cultivo é o terceiro subtópico, e o quarto subtópico é o trabalho como serviço. E a gente pretende, né? Vou dizer que pretende, porque tem bastante assunto para a gente falar. Então, eu não vou dizer que a gente vai ler tudo, assim a gente espera, mas a gente quer dar liberdade para que vocês falem, para que vocês exponham suas dúvidas, para que vocês exponham seus questionamentos, aquilo que você entendeu, que você compreendeu. Aqui é um ambiente onde está aberto, a gente abre esse ambiente para poder ouvir vocês, amém? Então, vocês fiquem à vontade para compartilhar. Então, a gente vai dar a introdução aqui ao tópico 1, da parte 1, que diz assim, o design do trabalho. Alguém gostaria de compartilhar com a gente o que entendeu desse tópico 1, o que o Espírito Santo ministrou no coração de vocês? Fiquem à vontade aí para falar com a gente. Cri, cri, cri. Se vocês quiserem, eu vou fazer como a gente faz ali então com o Paulo. Eu vou dar uma introdução ao capítulo e aí a gente vai discorrendo sobre o assunto. Bom, o design de trabalho, ele começa lá falando sobre Gênesis 2 e vai até Gênesis capítulo 2 e vai até Gênesis capítulo 3. E a principal coisa que ele pontua aqui, né, no capítulo, nesse subtópico 1, que é no princípio houve trabalho. Isso é muito importante pra gente. A gente até fez um post, né, Bela, se eu não me engano, sobre... acho que foi uma enquete, uma brincadeira lá no Instagram, perguntando quem achava que no céu não haveria trabalho. E muita gente, ou que o trabalho era o resultado do pecado de Adão. E o que o autor quer propor aqui pra gente é que o trabalho, ele estava presente antes mesmo da queda. O trabalho era algo que aconteceu no paraíso. E muita gente tem uma concepção errada do trabalho, achando que o trabalho, por ter sido afetado, né, pelo pecado, ele foi uma consequência do pecado, mas muito pelo contrário. Deus trabalhou. No princípio, houve trabalho. Então, esse é um ponto muito interessante e que aí já tira da gente alguns estigmas, né, a respeito do trabalho, que o autor pontua. No Éden tinha trabalho. E eu vou te falar, na Nova Jerusalém também vai ter trabalho. Tem muita gente que já fica aí achando, ai, quando eu morrer, Deus vai me dar um descanso. Porque o trabalho, ela vê o trabalho como um fardo. Mas deixa eu te falar, no céu você vai trabalhar, menina. No céu vai ter trabalho. Aí tem gente até pensando aí, né? Será que vale a pena ir para o céu? Eu vou ter que trabalhar no céu. Você vai ter que trabalhar no céu. A Bela está com a mão levantada e logo depois a Ramari. Fala aí pra gente, Bela. Então, eu acho que esse capítulo trouxe pra gente uma ligação realmente de Deus com o trabalho. Como você mencionou, tem gente que acha realmente que o trabalho é castigo, ainda devido ao erro de Adão. Mas, desde o princípio, o Senhor trabalhou. E o mais bacana também é que ele nos traz uma referência do que ocorre conosco. Nós trabalhamos durante determinado período, alguns já até segunda a sexta, alguns também trabalham no sábado, e um dia ele descansou. Hoje, consciente, de forma... Eu esqueci como é a palavra completa, agora me falhou a língua que dobrou. Mas não existe coincidências. Hoje é dia 7. O que nos menciona também que durante 6 dias o Senhor trabalhou. No 7º ele viu que o seu trabalho era bom. Ou seja, se o próprio Deus já verificou que o trabalho é bom, quem somos nós para dizer o contrário? Isso aí é muito bom a gente levar em consideração também. E ele não somente trabalhou, como ele também trabalhou com amor. Ele se dedicou em cada um dos pontos. Eu acho que também é bacana a gente lembrar que tudo aquilo que fazemos com amor, que aplicamos no coração, não somente é válido, como também é respeitável, como também nos traz honra. Aquilo que fazemos de qualquer jeito nunca é algo que você olha e fala, ah, poxa, tá bom, fiz.
Mas aquilo que você faz com carinho, aquilo que você aplica ao seu coração no fim do dia, você volta para casa com uma sensação de dever cumprido, porque realmente você cumpriu aquele dever. E só aguarda o seu galardão, que o seu retorno que ele vem. E também nos tira a ideia de um trabalho como um castigo eterno, uma penitência eterna. É algo que a gente vai ter que fazer, porque o próprio Deus também fez, e é muito mais fácil a gente lembrar que precisamos fazer isso com atenção e carinho, porque não adianta, vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer. E há tempo, eu também me recordou que há tempo determinado para todas as coisas. Então, tudo que a gente inicia por disciplina se torna amor, se a gente aplicar no carinho. Então, por mais que a pessoa não tenha prazer em trabalhar, se ela se dedicar com disciplina, ela ainda vai ter um momento de descanso para fazer os seus demais afazeres. Então, acho também isso aí é um ponto interessante. A gente lembrar que há tempo para tudo, a palavra também fala, é tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de trabalho e é período também de descanso. Eu acho que também nos remete àquele versículo, tem depois com a formiga preguiçoso, a formiga que tanto trabalha. É bom a gente lembrar disso, é necessário trabalhar, gente, é necessário trabalhar. É bom ficar de férias? É bom. Existe tempo para tudo. Mas o trabalho ele edifica, ele nos dignifica, ele nos traz honra, ele nos traz respeito. E o próprio Deus nos honra no nosso trabalho. Não tem como a gente buscar determinada posição se não nos dedicarmos para isso. Eu acho que foram os pontos que mais me chamaram a atenção nesse tópico. Amém, Bela. Bela, você pontuou um negócio, trouxe ali uma pontuação. Tem pessoas que não conseguem enxergar prazer no trabalho, às vezes acham o trabalho enfadonho e cansativo. Você não acha que isso tem um pouco a ver com um assunto que a gente até comentou semana passada, pelo fato dela não ter compreendido o trabalho, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como sob uma perspectiva cristã, entendendo o trabalho como uma vocação, como algo que vai além do mero prazer, né? Da mera. Como é que eu posso dizer? Como algo que vai trazer satisfação pessoal apenas, mas como algo que foi um chamado de Deus para servir ao próximo. Acho que eu não sei se eu fui um pouco mais clara. Se eu fui clara. Pois sim. E também nos remete um pouco ao conformismo, digamos assim. Existem pessoas que eu conheço que trabalham na mesma função há muito tempo e se conformaram com aquela atividade que não tem prazer, que sabem que não é para aquilo que foi chamado, mas simplesmente entregou. Entregou, não fez nenhum esforço para tentar atingir o que realmente quis desde criança, não chegou a recalcular a rota para atingir algo que sonhou. Tem muitas pessoas que entendem seu chamado, entendem sua vocação e simplesmente desistem. Realmente são muitos chamados e poucos escolhidos, porque são poucos que vão até o fim naquilo que Deus designou no coração. Isso é muito triste. Por isso que realmente é tudo uma questão de escolha. Nós escolhemos se vamos viver o propósito de Deus ou não. E por isso que a gente encontra e vamos continuar encontrando muitas pessoas que vão ver o seu trabalho como apenas uma forma de receber seu salário ao fim do mês e não vão encontrar prazer naquilo, porque não tem prazer fora do propósito de Deus. Vão procurar, vão cavar e não vão achar o que querem. Realmente só vamos encontrar prazer dentro do centro da vontade de Deus. Isso é um fato. Contra fatos não há argumentos. E eu acho que tem muito link com o que você disse mesmo, realmente. É sobre a questão da vocação. Aí as pessoas perguntam, qual será o meu dom? É questão de intimidade com o Espírito Santo. É questão de realmente conversar com o Senhor, porque Ele está lá sempre pronto a nos ouvir, e Ele não se cansa de nos ouvir. É sobre ir buscando e batalhando que Ele vai mostrar o caminho. E Ele sempre nos diz, Ele é claríssimo quando nos diz que podemos escolher a bênção ou a maldição. E não é tão difícil quanto a gente tenta se convencer. É obedecer ou não. Ele vai nos dizer o que fazer. Ele nos diz. Ele está sempre a uma leitura de distância, uma oração de distância. Cabe também a nós estarmos dispostos a fazer segundo a vontade dele. Porque nem sempre o caminho dele, visivelmente, nos olhos humanos, é fácil percorrer. Exige esforço, exige dedicação. Ele fala, filha, eu te quero aqui, mas para isso você vai ter que estudar 7 anos, fazer um curso de 5 anos na Escócia, vai ter que passar por aqui, aí você vai atingir esse patamar. Mas tem gente que não quer fazer esse esforço. Tem gente que não quer ter com a formiga. Realmente aquele momento que a gente se questiona. Será que eu estou me esforçando segundo aquilo que Deus pediu? É bacana a gente refletir sobre isso. Verdade, Bela. Ramária estava com a mão levantada. Fala aí pra gente, Ramária.
A Bela já falou que eu ia falar, resumiu bem, então deixa quieto. Vamos prosseguir. Amém, amém. Tem certeza? Sim. Legal. Então, assim, galera, uma das coisas que o texto. Ai, levantou a mão, abaixou, Ramário. Mas algo que é muito importante a gente entender isso, né? Que no princípio houve trabalho. E não apenas houve trabalho, mas Deus trabalhou. É algo que a gente precisa trazer isso para a gente, porque como a Bela apontou, tem uma galera que leva o trabalho, né? E o autor vai falar isso, e aqui eu quero levantar uma bola a partir do que ele traz, que leva o trabalho como uma consequência do pecado, ou como um mal necessário para a gente, como algo que eu faço apenas por sobrevivência. Eu não consigo encontrar propósito no meu trabalho, eu não consigo encontrar sentido no meu trabalho. E isso a gente discutiu um pouquinho, bastante, né? Um pouquinho, não, bastante lá na última reunião. Depois a gente vai estar colocando aqui o vídeo para vocês. Mas eu acho que é bem interessante, porque essa visão, o autor explica de onde sai essa visão, de que o trabalho é um mal necessário, ou de que o trabalho é algo ruim, né, que é consequência da queda adâmica. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. E o autor, ele vai lá atrás, é um conceito, gente, que não é novo. É algo que vem lá de trás, desde os primórdios. E é por isso que existe Gênesis, né? Para quebrar esses conceitos errados, né? E assim como foi com o povo de Deus lá, porque quando que foi escrito Gênesis, né? Gênesis ele foi escrito quando o povo acabou de sair do Egito. Então eles tinham uma concepção totalmente errada de quem era Deus. Eles tinham uma concepção errada do que era o trabalho, do que eram as criações, né? No Egito eles adoravam o sol e a lua. Então Gênesis foi escrito justamente para trazer uma compreensão a respeito de como se vive nessa terra criada pelo nosso Deus. E aí o autor ele faz isso aqui nesse livro, mas com foco no trabalho. E o que ele quer nos mostrar é que o trabalho ele não é um mal necessário. Por que surgiu essa ideia, né? Isso é uma das coisas que ele trata aqui, falando que muitas das religiões antigas achavam que a criação era um conflito de vários deuses. E aí, do nada, no caos da briga ali de vários deuses, surgiu a criação, e aí a criação trabalhava para sustentar os deuses. Olha como era visto o trabalho. O trabalho era visto como um meio de sustento de divindades. Então, por isso que hoje, quando você vê, e aqui a gente fala com muito dado, você vê, por exemplo, um despacho. As pessoas falam assim, é um trabalho. Por quê? É um trabalho que visa alimentar uma divindade, um sacrifício que visa alimentar uma divindade. Então, por exemplo, quando as pessoas cultivavam a terra, elas estavam trabalhando e imaginando que o que elas produziriam deveria ser ofertado a uma divindade, porque ela poderia ficar brava com eles. Então, aqui você vê um bando de Deus preguiçoso que sobrevivia através dos humanos, que era uma classe rebaixada ali, né? Você vê muito isso na parte grega, ali na teologia grega. E aí, as pessoas tinham essa visão do trabalho, que era uma forma de você alimentar um Deus para ele não ficar bravo com você, não faltar comida para ele e ele não acabar te punindo. Mas aí vem o cristianismo, o evangelho, e nos mostra algo totalmente contrário. Um Deus que trabalhou e não um Deus que depende das mãos da obra das mãos dos homens. Pelo contrário, um Deus que começa um trabalho e permite que o homem dê continuidade a esse trabalho. Mas não para que venha alimentar Deus, muito pelo contrário, mas que esse trabalho venha glorificar a Deus e ali desenvolver o homem. Eu achei isso genial. Alguém conseguiu ver isso aí, quer compartilhar uma coisa com a gente? Larissa está com as mãos levantadas. Fala aí pra gente, Lara. Então, justamente essa parte que acho que foi que me chamou mais atenção. Eu até estou aqui com as minhas anotações, quando ele fala que Deus trabalhou.
E ele fala que, como nós somos a imagem e a semelhança de Deus, o trabalho também é necessário para o nosso desenvolvimento em todas as áreas. Então, para o nosso desenvolvimento financeiro, mas também para o nosso desenvolvimento até espiritual. Ele chega a dizer numa parte que o trabalho ele alimenta a nossa alma. E quando ele faz a descrição dos relatos de Gênesis, né, que ele traz alguns versículos no livro, aí ele vai falar que Deus não apenas trabalhou, né, ele realizou a obra lá da criação, mas Deus também ele sentiu prazer no seu trabalho. E algo que veio na minha cabeça quando eu lia isso é que, na verdade, só consegue desfrutar do trabalho, valorizar, né, o descanso, né, e desfrutar do seu trabalho quem trabalha, né? Então, só dá valor ao descanso quem trabalha. E quem consegue ver a beleza no trabalho é aquele que trabalhou, né? Aquele que realizou aquela obra. Então, esse prazer vem justamente da gente poder desfrutar daquilo que as nossas mãos realizaram. E é o que Deus fez, né? E que ele faz, porque Jesus diz que meu pai trabalha até agora, e o que ele nos convida a fazer, né? E se faz parte da natureza divina e a gente é a imagem e a semelhança de Deus, também faz parte da nossa natureza. Legal, Lari. Você já deu uma deixa aí para a próxima parte desse tópico, que é as formas do trabalho de Deus. E aqui é bem interessante. Eu não sei se vocês, mais uma vez eu faço aqui, né, uma publicidade do nosso Instagram. A gente compartilhou lá um post esses dias sobre o mandato cultural, né? E aqui nesse tópico ele vai falar um pouquinho sobre o mandato cultural. Eu não sei se alguém poderia, que leu, quiser, que queira, né, compartilhar com a gente um pouquinho do que entendeu do mandato cultural. Fiquem à vontade aí para poder falar para a gente. Alguém quer falar? Raiz, eu nunca ouvi falar desse termo. Ó, você vai ouvir hoje. E caso tenha alguma dúvida, corre lá no nosso Instagram, que tem um post só para isso, explicando tudinho. Alguém queria compartilhar? Alanin, fala aí com a gente um pouquinho. Você compartilhou lá suas anotações. Eu sei que Deus falou alguma coisa contigo aí através do livro. Compartilha aí com a gente suas impressões. Boa noite, gente. Mas em relação a esse assunto, eu agora nem tô lembrada. Não lembrou? A respeito desse tópico, as formas do trabalho de Deus, você conseguiu anotar alguma coisa? Eu fiz algumas anotações, mas... Compartilha com a gente. Foi um resumo geral mesmo, né? Não foi nem por tópico, né? Desse capítulo. Então, quer compartilhar com a gente? Não. Porque tem que... Ai. Sem vergonha, hein, Alanin? Meu Deus. É seu áudio falhando. Até aqui Tá falhando. até aqui as anotações, mas... Gente, ela está fez aqui as bastante anotações, anotação. mas... Alanin, às vezes que Deus liberou no seu coração entendimento, é para nossa edificação, hein? Não retém não, hein? Mas, fica à vontade. Sim, mas é sobre isso mesmo que a gente está abordando. Isso aí. Então, galera, a gente falou um pouquinho sobre o que é o mandato cultural, né? Na verdade, o autor ele fala sobre duas questões que estão envolvidas ali no mandato cultural, que é uma ordem. O mandato cultural é uma ordem que Deus dá a Adão. E o que compõe essa ordem? São duas coisas: sujeitai a terra e encher a terra, que é o multiplicar, né? Então, o mandato cultural, ele está dentro dessas duas ordens, de sujeitar a terra e também encher a terra. E aí eu queria ouvir de vocês, mesmo quem ainda não leu o livro, tá, gente? Que vocês compartilhassem pra gente o que vocês entendem por sujeitar a terra e encher a terra. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Fala aí pra gente, não precisa ter vergonha, não. Ninguém tá aqui para
para criticar, nem nada, não. Pode levantar a mão. A Ana, eu sei que fala bastante, a gente conversa. Então, pode ficar à vontade, pode falar. A gente está aqui para ouvir vocês e querer compreender qual a visão de vocês sobre o sujeitar e encher a terra. Bom, acho que eu vou falar então, hein, gente? Pode falar. Perdão. Acho que ela levantou a mão também, né? Pode falar, depois a Bela fala. Aí, conforme Ana, pode falar. eu vou. Então, pelo que Pode falar, Bela fala. eu creio que eu creio que essas duas palavras que você usou, né, sobre sujeitar e encher, né, se for com um propósito literal do Gênesis, né, de quando Deus fala isso com Adão, eu creio que seja de maneira que ele tenha que dominar, né, sobre todas as coisas, né. Eu não sei se é exatamente sobre isso que o livro está tratando, né, mas eu acredito que seja dessa forma, né, de que tudo que Deus criou, né, de certa forma, está sobre como se fosse uma responsabilidade nossa, né, alguma coisa desse estilo, e encher a terra, não sei, né, se for aquele crescer e multiplicar, né, naquela época, certamente, eu creio que é quando Deus está falando sobre justamente ter filhos, né, povoar a terra, não sei se é isso que o livro exatamente está tratando, né, sobre fé e trabalho, então, assim, até é um pouco curioso para mim. Tem muito a ver, sim, do que você falou. Mas eu vou deixar a Bela falar e no final a gente faz aí um compilado. E quem quiser falar, só levantar a mãozinha que a gente dá a liberdade aí para vocês falarem. Então, gente, conforme a gente falava, foi remetido aquilo que a gente conversou sobre uma data cultural e até postamos no nosso Insta, mas o que me veio no coração agora foi um versículo, aquele que diz que aonde pisarmos, colocarmos a planta dos nossos pés, possuiremos. E também nos remete bem ao que diz nesse capítulo, que ele não somente nos criou, ele nos criou e nos preparou para nós possuirmos o local onde estamos. Então, nós não somente estamos aqui sem motivo. Há quem diga que veio parar nessa terra por acaso, mas isso não existe. Já falamos mais cedo que não existem coincidências, agora podemos dizer que não existe acaso. Ele foi tão bom na sua infinita perfeição que ele criou uma terra e nos preparou para que pudéssemos sujeitar a terra que ele criou a nós. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, que ele nos deu um local perfeito para morarmos e para sujeitarmos a nossa vontade, que está abaixo da vontade de Deus. Infelizmente, né, houve o pecado que nos separou daquele momento tão perfeito que Deus fez, que era para tudo ficar naquele ambiente. Não levando em consideração esse fato no momento, porque foi até uma frase que eu anotei para compartilhar com vocês, que ele não somente cria, como ele também conserva e ele provê na necessidade. Ou seja, ele criou uma terra perfeita, ele conservou para nós, porque a natureza ela é maravilhosa, por si mesma ela se multiplica. Os próprios passarinhos, eles levam o pólen das plantinhas para outros lugares, por si próprio eles se compartilham, se multiplicam, e ele também provê necessidade. Eu lembrei também de outro versículo que fala que fala para a gente acalmar a nossa alma. Por que vamos ficar tão preocupados se até as plantas que nascem e morrem no outro dia, o Senhor ainda cuida? Ou seja, ele nos provê em todo o tempo. Realmente não tem necessidade nenhuma de ficarmos desesperados ou coisa semelhante. Também nos ilustra a satisfação de ter uma tarefa bem feita, como foi a Alane que falou. Quem falou, meu pai? Agora até esqueci. A satisfação de um trabalho bem feito. Também nos faz descansar naquela verdade de que, poxa, fiz o melhor que eu podia, vou descansar a respeito disso, porque o que eu tinha que fazer eu fiz. Isso a gente só consegue realmente se dedicando com um verdadeiro carinho para aquilo que a gente faz. E não é somente estamos aqui, nós estamos aqui preparados. Ou seja, é até bom, quando vocês estiverem na posição que vocês estiverem, acontece de em alguns momentos a gente se julgar incapaz de fazer alguma tarefa, falar, ai Senhor, eu fazer isso aqui, mas se ele colocou você naquele lugar é porque é você, é porque a bênção é tua, não é para outro. E onde você colocar a planta dos teus pés, você vai possuir, porque esse é um plano, não é de agora,
O que Deus tem para a vida de vocês já não é algo que surgiu do dia para a noite, é algo que Ele fez desde lá atrás. Ele planta vocês no lugar certo, Ele nos planta no lugar certo, então uma bênção para mim também. E Ele nos dá o poder, eis que dou o poder também, para sujeitarmos a terra onde estamos aquilo que Ele plantou no nosso coração. Então é importante a gente nunca esquecer disso, que Ele nos deu poder e que nós estamos sim com esse poder para sujeitar a terra onde pisarmos sob a vontade dele. É importante a gente nunca esquecer do plano de Deus para nós, o plano inicial, desde sempre. É muito importante a gente não esquecer disso. Amém. Essa questão, às vezes, a gente não entende muito, né? Ou às vezes não leva muito a sério, né? Essa questão de mandato cultural, mas é uma ordem que está muito impregnada até dentro daquilo que é pregado na nossa igreja, né? Sobre dominar, sobre exercer governo. Então, quando eu acredito, né, que quando está muito ligado ao que o livro está passando para a gente, quando Deus fala assim, sujeitai a terra, ele está falando assim, governe a terra, põe ela debaixo do seu domínio. E não é um domínio qualquer, mas um domínio que Deus te deu. E eu acho interessante porque a terra ela não estava em oposição contra Deus, muito pelo contrário. Quando você olha ali, Deus criando, ele está manipulando, é uma coisa que ele tinha domínio. E a mesma coisa que Deus fazia, ele deu essa ordem para que o homem fizesse, ou seja, ele pediu que a gente reproduzisse aquilo que ele fez, e eu acho isso maravilhoso. Então, quando a gente olha, né, isso para mim, né, essa questão de sujeitar a terra, é muito mais que uma tirania, de ter um governo tirânico, onde eu vou dominar de uma forma irresponsável, sem cuidado sobre as coisas. Pelo contrário, é um domínio que Deus me dá. Porém, o autor ele até fala sobre isso, né? Um governo que exige mordomia, né? E quando a gente fala de mordomia, não é esse conceito aí que a gente acha, né? Eu vou ficar na minha mordomia aqui, de perna para cima. Muito pelo contrário. O conceito, né, de mordomia na Bíblia é daquele que serve. Então, quando eu estou governando, quando o Senhor me dá esse chamado, né, essa ordem de governança, está ligado justamente com o trabalho, que é a servir. Porque o trabalho, e aqui a gente bate mais uma vez, ele não é uma questão meramente de satisfação pessoal, mas ele é um chamado para servir, né? Então, quando eu governo, é muito mais que uma questão de posição de autoridade apenas. É lógico que a gente está nessa posição de autoridade, mas é uma questão de servir com o meu trabalho, né? Governar é servir. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque a gente pensa assim, Deus me chamou para governar, então vou sair mandando em tudo e tá tudo resolvido. Mas é muito diferente, gente. E é aqui que a gente vai entendendo a diferença, né? Que muitas pessoas usam esses conceitos, né? Por exemplo, numa gestão de pessoas, de chefe e de líder. Mas o governo que Deus nos dá é para servir e não para a gente usar para o nosso bem pessoal. Né? Então, quando ele está falando assim, sujeitar a terra, ele está falando assim, ó, a terra está sob o seu domínio. E você deve utilizá-la, né, aproveitar todo o potencial da terra, mas de forma que você vai utilizá-la para servir alguém. E quem é esse alguém? É o meu próximo e é Deus. Então, essa é a questão do sujeitar. A Larissa está querendo falar aí. Fala com a gente, Larissa. Agora liguei o microfone. Nesse ponto do sujeitar e multiplicar, eu entendo também que, né, como ele mesmo fala no livro, que Deus ele criou, né, todas as coisas, criou, né, o universo, mas ele também deixou um potencial, né, para a gente mesmo explorar. Então a gente deve sujeitar, aproveitar esse potencial, realizando o nosso trabalho de acordo com os mandamentos de Deus. Então a gente faz se sujeitando à lei de Deus, né? E quando a gente faz sujeitando à lei de Deus, a gente glorifica ao Senhor e a gente também serve o nosso próximo. E o multiplicar também, eu não sei, não tem tanto a ver com a perspectiva do livro, que é particularmente sobre trabalho, mas se a gente, por exemplo, for pensar na questão da reprodução mesmo, da criação da família, quando a gente vai formar uma família, também tem essa finalidade da gente glorificar a Deus. Então, a gente vai multiplicar
né, criando filhos para a glória de Deus, né? Criando pessoas para a glória de Deus. Então, quando você tem um filho, você vai ali transmitir os mandamentos do Senhor para que ele também venha viver nesse mundo, venha desempenhar o trabalho dele, venha viver na sociedade como um cidadão que também revela a imagem de Deus, que também glorifica a Deus, que também transmite os valores de Deus. E assim a gente vai transmitindo, né, os valores do reino de Deus em todas as áreas, né, no nosso trabalho, no nosso convívio social, em tudo. Acho que é essa a ideia que eu tenho. Legal, Lari, você pontuou aí, fechou bastante, deu ênfase bastante bastante ênfase no que o autor fala, né? Principalmente nessa questão do encher, né, a terra, multiplicar. Eu acho, só para a gente finalizar e aqui partir para o próximo título, mas eu achei interessante que eu nunca tinha pensado, né, dessa forma. E às vezes a gente olha, é claro que, como a Lari falou, né, não é o foco do livro, mas é só para a gente pontuar que é muito importante. A gente olha essa parte, né, do encher a terra apenas como um método mero de procriação. E vai além disso, porque se fosse apenas um método de procriação, Deus já fazia a terra cheia de gente. Mas por que que ele nos dá essa ordem? Tem um propósito. Gente, Deus não fala nada pra gente por acaso, sem um propósito, sem ter um propósito ali. E aí, o autor ele traz algo muito interessante, porque ele fala assim, olha, nós não somos meros procriadores, a procriação não é um mero fator biológico. Ela tem algo a ver com a questão de construir uma sociedade e desenvolver essa sociedade. E é muito real isso, porque a gente vê hoje a organização do indivíduo enquanto coletivo, né? Da questão coletiva. Tem toda uma organização, você tem um estudo sociológico e tudo mais. Então, quando a gente recebe, né, essa questão do mandato cultural, a parte do encher a terra, é para encher com propósito de pessoas que vão conhecer do nosso Deus, que vão ser educadas através da palavra do Senhor, que você vai ter um relacionamento com ela, você não vai viver uma vida egoísta, né? E a gente vai aprendendo que o ser humano ele não foi feito para viver sozinho, ele foi feito para viver num coletivo. Então, a questão do multiplicar, ele é muito mais que uma mera ordem, né, biológica. Tem muita mais tem uma coisa que é um sentido muito mais profundo do que uma mera procriação biológica. E o autor ele pondera isso, embora não tenha a ver tanto com a questão do trabalho, ele faz até uma analogia, se você não leu, para ler essa parte que é muito interessante. Então, aí, a gente dando prosseguimento, gente, o autor ele toca ali na parte 1, a virtude do nosso trabalho. Alguém gostaria de comentar dessa parte? Mostrar para a gente assim, o que você entendeu do que é encontrar a virtude no trabalho, de se alegrar no trabalho? Alguém gostaria de compartilhar com a gente? Algo que achou interessante? Fala aí pra gente, Bela. O que eu achei bacana, que foi até mencionado agora pela Larissa, agora eu lembrei quem foi, que o trabalho ele não somente nos dignifica, como ele também nos dá uma motivação e também nos faz úteis para os nossos pais, nossos queridos amigos. Por exemplo, se a gente for considerar o fato que toda e qualquer profissão tem um porquê, tem um motivo, a gente consegue trazer isso para o nosso assunto no momento. Nos ajuda enquanto sociedade. Ou seja, nada é por acaso. Se não trabalhássemos, se cada um não tivesse algo destinado a fazer, um exemplo, nós não teríamos essa ligação. Nós servimos uns aos outros pelo nosso trabalho. E acho que isso foi uma das partes mais importantes para mim. E o trabalho, ele é o caminho, a consequência do primeiro desenho da bênção para nós e o caminho para a bênção final também, que é a nossa salvação. Eu acho que tem esse link. Eu acho que o trabalho é algo que nós não podemos de forma nenhuma fugir e é mais fácil com que a gente tenha essa ciência disso. De que vamos sempre trabalhar em todo tempo. Vamos trabalhar para servir, vamos trabalhar para termos essa facilidade na questão da própria sociedade, servindo uns aos outros. E é um caminho, é uma trilha que nós vamos ter que passar. Então, se engana muito aquele que acredita
que é apenas ficar quietinho e obedecer. Nós temos um exercício a fazer também. O trabalhar também é um sinal de obediência. A obediência não é só ficar quieto e não cometer pecado. A obediência também é fazer segundo aquilo que ele nos pede para fazer. Se vamos sujeitar a terra a nós, nós vamos sujeitar a terra efetuando algum trabalho, algum poderio sobre ela. Então, eu acho que enquanto mais fácil a pessoa conseguir compreender isso, que ela vai precisar se esforçar para atingir alguma coisa, vai ficar mais fácil todo o restante da vida da pessoa. É muito mais simples nós entendermos a ordem que já nos foi dada, desde sempre, e permanecemos naquela ordem. Porque o trabalho ele vai nos trazer virtude. O trabalho ele vai nos trazer honra, como eu até já falei em outro momento. O trabalho ele vai nos ligar diretamente a Deus. E não é algo tão simples quanto receber dinheiro em troca daquilo. Nós não somente prestamos um trabalho em si, nós servimos aos outros, por exemplo, em determinadas funções, algumas mais diretamente no serviço, mas você sempre vai estar servindo alguém, independente da função que você fizer. E como é bom a gente servir alguém que precisa daquele serviço. Por exemplo, um exemplo bem simples, só para poder fechar a ilustração, eu sou advogada. E em alguns momentos, a pessoa ela vem com tanta dor em cima daquela dúvida e me pergunta algo, e aí eu digo, não, pode ficar tranquila, porque isso e aquilo. Aí o olho da pessoa já muda, então eu já servi aquela pessoa naquele dia e eu já ganhei aquele dia só por causa daquele olho mais tranquilo. Ou seja, se a pessoa não tivesse encontrado alguém para naquele momento servir a ela uma resposta, ela poderia ter ficado agoniada, ela poderia ter passado uma noite sem dormir. Então, que a gente aproveite esse momento também para refletir que não é somente sobre trabalhar, mas também sobre servir, sobre trazer paz. E aí, como também somos cristãos, não é somente o serviço do trabalho em si, é também aquela palavra, porque a justiça do homem vai até a página 9, a partir da 10 em diante é só Deus para fazer mesmo. Isso é sempre importante a gente levar em consideração. E tudo que fizermos, não somos apenas aquilo que somos. Somos muito mais em Cristo Jesus. Amém. Ô, Bela, você falou algo muito interessante sobre a questão de ser obediente. E você linkou bastante com o próximo capítulo, né? Próximo capítulo não, o próximo subtópico aqui, que é a liberdade do nosso trabalho. E ali, ele faz o autor, ele reporta aos 10 mandamentos. E eu nunca tinha observado isso. Eu não sei se quem está aqui pode compartilhar com a gente, tá? Aqui no chat, eu sei que o chat está bombando, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aqui, mas eu nunca parei para pensar nisso, e o autor traz nessa questão que o trabalho, ele está dentro do decálogo, né, dos 10 mandamentos, porque lá em Êxodo 29, no capítulo 20, verso 9, quando dá os 10 mandamentos, está lá assim, ó, 6 dias trabalharás, e no 7º descansarás. Gente, eu falei assim, a gente não estuda muito bem os 10 mandamentos como deve ser estudado, mas eu falei assim, caraca, trabalhar é um mandamento, e tá dentro dos 10 mandamentos, como eu nunca tinha percebido isso. Tipo assim, li e nunca fez, assim, sentido para minha vida. E aí, o autor, ele traz assim, porque na nossa sociedade, quando a gente vê os 10 mandamentos, a gente acha que mandamento é uma prisão. E aí tem muito a ver também como as pessoas olham o trabalho. Tem muita gente olhando o trabalho como uma prisão. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Se vocês já tinham focado nessa questão aí dos 10 mandamentos, se vocês se já tinha passado, se vocês já tinham percebido essa questão quando estava ali olhando, estudando o livro de Êxodo, e focou nessa questão como um mandamento de Deus. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Eu quero ouvir vocês. Fala pra gente, Ramalho. Microfone. Foi. Estão me ouvindo? Estão, né? Eu já tinha me atentado para isso. E como foi assim, quando você viu isso, mexeu contigo? Porque, assim, eu vou ser bem sincera para vocês, eu nunca tinha olhado essa parte como algo que me tocasse, assim, sabe? E, na verdade, sempre passou, assim, muito desapercebido para mim. Tô sendo bem sincera aqui.
quando você percebeu isso, quando você ouviu isso, assim, o que falou no seu coração? Então, a questão do livro, eu não li o livro, tá, gente? Não, Se eu mas expor nessa questão do mas a mandamento mesmo. sim, sim. A questão dos mandamentos não é algo assim que ressalta. A gente lê os 10 mandamentos como algo tão assim, natural que a gente não se atenta para a profundidade, né? Então, realmente, quando a gente lê um livro que traz para a gente essa profundidade, traz para a gente um foco naquilo ali, a gente realmente para pensar a respeito daquilo, mais do que se você estiver lendo ali uma leitura normal. Entendi. E aí eu queria fazer uma provocação para vocês também aqui, já nessa questão, como eu falei dos 10 mandamentos. Como vocês olham os mandamentos do Senhor? Como uma prisão ou como um chamado à liberdade? Fala aí pra gente. Assim, qual é a visão de vocês? É lógico que a gente, como cristão, a gente vai entender, vai sempre falar que é como liberdade. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Por que vocês acham isso? Quem leu o livro, se puder compartilhar aí com a gente um pouquinho, é válido. Quero ouvir vocês. A Mari já falou ali. Fala aí pra gente, Bela. Gente, eu queria até destaquei aqui que eu queria conversar com vocês sobre isso. Como que as coisas elas abrem, né, para nossa mente quando a gente olha com um olhar espiritual. Há quem diga, eu lembro que isso eu escutei na escola. Eu escutei na escola uma pessoa dizendo que, poxa, não vou lembrar as palavras que a pessoa utilizou, mas eu lembro que reclamava demais com as regras do ser crente, né? Me indagava e falando, mas ser crente é muito chato, eu não vou poder ir pra festa, eu não vou poder fazer isso, não sei o quê. Se atendo, né, aos prazeres carnais e esquecendo do que realmente importava. Aí agora você mencionou a respeito dos mandamentos que eram, né, para aquela pessoa, eram como se fosse uma prisão. Mas se a gente for olhar pela visão espiritual agora, pela visão de obediência debaixo daquilo que Deus nos ordena, os mandamentos eles são apenas um roteiro para a gente alcançar aquilo que Deus quer que a gente alcance. É como se fosse o caminho das pedras, basicamente. É como se ele tivesse feito um mapa, tipo, filho, eu quero que você esteja aqui. Aqui você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado em tudo que fizer. Onde você colocar a planta dos teus pés, você vai prosperar. Aonde você colocar a mão, vai dar certo. É isso que o Senhor quer para nós, porque Ele não nos fez para passar dificuldade, Ele nos fez para vencer em tudo que formos. Nós já entramos numa batalha para vencer. Essa é a verdade do crente. Quando não está acontecendo isso, a gente tem que rever nossos conceitos, porque que seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. O erro sempre estará naquele que não está conseguindo lograr isso em determinado local. Mas, se a gente for olhar pelo lado espiritual, os mandamentos, aquilo que está na Bíblia, aquilo que Ele nos pede para fazer segundo a sua obediência, é apenas o caminho das pedras para a gente ser bem-aventurado em tudo. Então, se a gente for olhar pelaquela caixinha da naturalidade, é mais fácil a gente olhar, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Por exemplo, eu até mencionei um fato, que recentemente eu estava numa festinha de aniversário da minha sobrinha de 1 ano, e eu vi a galera dançando e fazendo um monte de coisa. Aquilo ali hoje já não... Na verdade, assim, eu me assustei, até comentei com vocês, ao ver criancinhas fazendo danças tão erotizadas. Aí hoje eu olho aquilo e falo assim, gente, a galera se atém a coisa tão pequena, né? Hoje eu olho aquilo como eu me pergunto, que necessidade seria essa de dar prazeres tão pequenos assim para a carne, e quando é muito melhor a gente se guardar? Tipo, eu me pergunto, aonde que a pessoa encontra dentro dela aquela necessidade para fazer algo que você sabe que não vai estar agradando o teu Deus? Que necessidade é essa? Esse foi o meu maior questionamento na festinha que eu estava. É muito mais fácil a gente ficar debaixo do centro da vontade, sabendo que o Senhor vai nos honrar em cada não que a gente dá para algo que a gente sabe que não vai alegrar. Ele vai nos honrar muito mais, o galardão é muito maior do que qualquer coisa que a gente pode ter aqui na Terra. Eu acho que é questão realmente de sabedoria e relacionamento diário com o Espírito Santo, de ter certeza de que não tem felicidade fora do propósito dele mesmo. Todo o resto é muito pouco para chegar a ser uma felicidade com o que a gente tem debaixo mesmo da autoridade do Divino Espírito Santo. Lari, fala aí pra gente.
Então, quando eu estava lendo essa parte no livro, eu lembrei de algo que eu vi, acho que tem um tempinho, de um pastor, eu estava assistindo uma pregação, e ele disse que quando a gente pega a palavra de Deus, né, os mandamentos do Senhor, a gente tem um manual para a vida, né? A Bíblia nos ensina como viver, né? Até alguém já falou isso hoje aqui na reunião, né? Ela nos ensina como viver. Então, os mandamentos do Senhor, as instruções do Senhor, eles vêm justamente para nos dar a vida, para nos instruir como a gente deve viver nesse mundo, e só quando a gente segue esses mandamentos a gente vai ser plenamente feliz. E especificamente quanto ao assunto do livro, a questão do trabalho, ele vai falar, né, que que o Senhor estabeleceu esses ciclos na verdade são ciclos, né? A gente trabalha, né? Ele fala, a gente trabalha os 6 dias, né? Tá lá nos 10 mandamentos, né? Trabalhará os 6 dias, né, da semana, e um dia você vai descansar. E quando a gente respeita esse mandamento dos ciclos, a gente realmente encontra prazer tanto no nosso trabalho como também no descanso. Porque ele vai falar também que a questão do prazer, do descanso e dos prazeres de maneira desproporcional, de forma, né, sem limites, na verdade acaba que destrói até mesmo o próprio descanso, destrói o prazer, né? E me faz também lembrar muito do que eu já falei aqui, que na verdade você só consegue desfrutar do descanso se você já trabalhou. Porque se você só vive, sei lá, cheio de preguiça, parado, você tá ali, é confortável, é cômodo, mas você nem sente mais prazer naquilo. Entendeu? Você não tem o prazer de ter realizado uma boa obra, né, de contemplar como Senhor, né, quando lá diz que Deus descansou no 7º dia, ele desfrutou do seu trabalho. Você não consegue contemplar, olha, agora eu estou aqui parado, estou no meu descanso, mas com aquela consciência, é um sentimento de satisfação, sabe, no interior, de saber que eu realizei uma boa obra, né? Eu realizei o meu trabalho, eu olhei para aquele trabalho, como Deus diz, né? Eu vi que é bom e agora eu vou desfrutar. Eu acho que esse desfrutar, esse descansar só faz sentido depois do trabalho, né? Depois de a gente ter cumprido o mandamento do Senhor. E nas outras coisas, nas outras áreas também, né? O Senhor, ele nos instrui pela fé, né? Como a Bela falou, a gente ser guiado pelo Espírito Santo pela fé, a gente se submete à palavra de Deus, né? Se a gente crê que Deus é o nosso Criador, ele sabe mais que a gente. Então, a gente, pela fé, se submete, né? Através, né, da ajuda do Espírito Santo, da oração, a gente se submete à vontade do Senhor, e aí é de glória em glória até o dia que a gente morrer, né? Verdade, Lari. Só para a gente fechar essa questão aqui, que eu acho muito. Ó, a Ana quer falar. Fala então, Ana. Compartilhei com a gente. Estou feliz demais. Então, sobre os mandamentos, né? Você perguntou se para a gente era sinônimo de liberdade ou de prisão, né? E eu enxergo os mandamentos, né? Como toda a palavra de Deus, né? A gente sabe que em alguns momentos será muito difícil, né? Ser obediente àquilo que Deus está nos pedindo. Mas eu creio que é muito mais por amor, sabe? Que nós precisamos ter esse coração obediente, né? É como acho que a Larissa, né? Que falou alguma coisa relacionado a Deus sabe o que é melhor, né? Assim como a gente tem, né, na adolescência, aquela questão dos pais, olha, não anda com fulano, não anda com ciclano, né? Por quê? Porque o pai e a mãe, ele tá enxergando muito melhor, tem uma visão muito melhor do que a nossa naquele momento. Então, eu creio que é dessa mesma forma com o Senhor, né? E eu obedeço meus pais, às vezes não querendo, mas por amor. Eu sei que eles me amam e também porque eu tenho esse amor por eles, né? Então, eu creio que é assim com a presença de Deus, sabe? Quando Deus nos dá os mandamentos, né? As maneiras que nós devemos nos comportar, a nossa resposta aos mandamentos deve ser de obediência, mas uma obediência por amor, né? Na verdade, esse amor só nasce no relacionamento. Quando eu me relaciono com Deus, eu passo a amá-lo de tal forma que não me importa mais. O que ele me pedir, eu vou fazer, sabe? Eu tô apaixonada, eu tô amando. Então, assim, não me interessa mais. Ok, eu não posso fazer isso, Jesus, tudo bem, eu vou te entregar aí, por mais que em vários momentos, né, entregar seja algo difícil, né? Obedecer seja algo difícil.
mais vale o nosso obedecer naquele momento sem entendimento para os frutos que nós vamos colher no futuro, né? Então, vale a pena, e até ia compartilhar algo muito interessante que eu ouvi há algum tempo atrás, né? Quando você falou sobre crescer e multiplicar, ainda estou nessa, né? Eu estou digerindo essa questão, É assim mas... mesmo, a gente vai e volta, a gente vai lá e volta. Mas pode Exatamente. compartilhar, sim, compartilha Eu com a gostei gente. muito de... Tá, joia. Eu gostei muito de algo que eu ouvi falar, né? Na verdade, ultimamente, né, o que está se falando é como se os cristãos não querem ter filhos, né, pela dificuldade do mundo, por, né, ter essa questão toda, depois meu filho vai para a escola, tem ideologia de gênero, isso e aquilo. E aí tinha alguém dando um relato que eu fiquei completamente assustada quando essa pessoa falou, né, que era um colégio cristão, com princípios, valores cristãos, mesmo assim, reformado, né, como nós somos também. E nessa escola estudava muitos filhos de árabes, então eles eram muçulmanos. Eles estudaram nessa época, essa geração estudou 15 anos nessa escola. Nenhum deles se converteu, nenhum. Então, assim, eles estavam querendo explicar, uau, mas o que que aconteceu, né? Um colégio que tinha, né, aquele momento ali de oração, tinha alguma coisa que falava que poderia acender uma chama naquele coração pela conversão, né? E aí, ele disse o seguinte, ele falou, olha, o discipulado em casa era muito mais forte, não dava para abalar com aquilo que a gente tinha na escola, sabe? Então, eu penso que esse crescer e multiplicar, né? Quando eu fui falar primeiro, parecia mais aquela ideia de Adão, né? De multiplicar, de ter filhos, e essa questão toda, e eu também acredito que isso é para gente, né? Nós precisamos ter filhos, porque os nossos filhos vão tomar os lugares que nós precisamos, né? Como a gente está falando sobre dominar, e dominar não no sentido que nós vamos ser aqueles, né? Ativistas, alguma coisa dessa forma, mas justamente no servir, no amor, né? Na diferença, realmente. E eles falando sobre esse discipulado em casa, ou seja, aprendeu em casa e teve aquela continuidade, né? Então, eu creio que Deus também quer isso para a gente. Mesmo que solteiros, nós podemos gerar esses filhos espirituais. Nós podemos ser aqueles que faz a diferença, que procura, que está junto, que manda um bilhetinho, que faz alguma coisa, mas que faz algo, né, diferente, realmente. Então, gente, eu acho que eu vou compartilhar só isso, porque senão eu vou continuar. Ana, a sua pontuação é muito importante. Foi por isso que eu fiz questão também de ressaltar essa questão, né, do encher a terra, né, que são duas ordens, sujeitai e enchei. Tem muita gente que compreende muito bem o sujeitai, porém, né, a gente vê muita gente fazendo muito bem a questão de dominar a terra. Quando a gente diz dominar a terra, é os recursos que Deus nos dá, né? Por exemplo, você pega o recurso que você tem ali no seu trabalho e ali você manipula ele, você sujeita ele ao seu governo e produz algo. E a gente vê, a nossa geração faz isso muito bem, né? A gente vê os avanços tecnológicos, mas quando chega na parte de encher a terra, né, a gente teme. Principalmente, algo que você pontuou muito, que é muito presente no nosso meio cristão, são jovens com medo de ter filhos, com medo de ter filhos. Mas, gente, a gente já falou isso aqui, né? Tá lá você pode buscar em uma das nossas gravações do livro Em Defesa do Preconceito, a gente falou sobre essa questão um pouco mais rápido, mas é algo que a gente pretende abordar aqui futuramente, sobre ter filhos. Né? E a gente tem filhos, gente, como tudo a gente faz na nossa vida, a gente faz pela graça, criar os nossos filhos também será pela graça de Deus. E a gente cria debaixo de um mandamento. E aí, quando tem um mandamento, a gente entende aqui que Deus, ele provê tudo. Deus, quando ele deu a terra para o homem, ele deu uma terra hábil para frutificar. Ele não deu uma terra inóspita. Quem fez isso foi o pecado. Agora, quando Deus entregou, ele entregou uma terra totalmente pronta para que Adão pudesse trabalhar. Então, quando Deus te dá uma ordem, ele também te dá a provisão, ele te dá a graça. Então, Deus vai te dar graça para você criar seus filhos, para que eles sejam flechas na aljava do Senhor, como diz a palavra. Quem levantou a mão primeiro? Lari ou Bela? Tem uma fila aí para falar.
Foi a Pode falar, Bela. Lari, pode falar. Então, não, só para linkar, né, com o que a Ana acabou de falar, eu também ouvi uma vez essa história aí da escola cristã, e isso me lembra também muito sobre o mandamento, né, quando Jesus vai ser assunto aos céus, e ele nos manda também a cumprir os mandamentos, né, aí, a cumprir os mandamentos e a ensinar os outros a guardar esses mandamentos, que é o discipulado. Então, a gente é chamado igual a gente estava falando agora, né, encher a terra, e tem um versículo no Velho Testamento que fala, né, que toda a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Então, a gente é chamado para fazer discípulo, para transmitir esses valores do reino de Deus, tanto em família, né, sei lá, tendo filhos, casando e tendo filhos, um casamento e uma criação de filhos para a glória de Deus, mas também no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com os nossos pais, nossos relacionamentos com as pessoas, de modo geral, transmitir os valores do reino de Deus direta e indiretamente, né? E assim encher a terra com conhecimento da glória de Deus, né? Então, se eu vou para o meu trabalho, eu vou trabalhar segundo os padrões do reino de Deus, eu vou sujeitar a terra de acordo com os padrões do reino de Deus. E através das minhas atitudes, das minhas ações, eles vão poder conhecer o Senhor. Quem ainda não conhece vai poder conhecer o Senhor, vai poder ver como Ele é, né? O que Deus aprova, o que Ele não aprova, qual é o caráter de Deus. Então, acho que essa é a finalidade do nosso chamado de sujeitar e encher a terra, e também é o nosso chamado ao discipulado também, né? Seja em nível de família, seja em nível pessoal, e em todos os nossos relacionamentos. Amém, Lari. Bela, compartilha aí com a gente, para a gente poder fechar esse tópico. Show. Bem breve, só mesmo para reforçar uma coisa bem simples. Tenham filhos, tá, gente? Pelo amor de Deus, tenham filhos. Tenham filhos porque dele é o querer e é o efetuar. Então, eu compartilho da mesma preocupação que vocês, claro, nós estamos falando sobre o mesmo assunto. Realmente, criar um filho nesse mundo não vai ser fácil, mas ninguém falou que seria fácil, né? No mundo teríamos aflições e é isso aí, tá certo, não tá nada errado. E vamos ter filhos, sim. Eu quero ser mãe de... Eu ia falar muitos, mas não sei se são tão muitos, não. Pode ser pelo menos de 2 a 4. Entrego para Deus. Mas também quero ser tia de muitos. E assim, você começa a observar como o ímpio tem tido filhos. O ímpio está tendo filho, o ímpio está povoando a terra. E o crente está com medo. Tem crente que não quer trabalhar porque acha que Jesus vai voltar antes dele conseguir completar um mês. E que volte Jesus. É melhor Jesus voltar com você trabalhando do que ele voltar te pegar fazendo nada e perguntar: meu filho, por que você não foi trabalhar? É pior, entendeu? É questão de inteligência também. E uma coisa que a Ana mencionou sobre guardar a palavra. A palavra é muito clara quando diz: quem me ama, guarda a minha palavra. Então, quem realmente, verdadeiramente ama o Senhor, não é só falar Senhor, eu te amo, ou andar com uma camisa escrito eu amo Deus, ou algo do tipo. É nas suas ações, é na tua obediência. E uma observação também a respeito da obediência inicial, se a gente voltar desde os exemplos dos primórdios, ele deu uma terra perfeita para Adão e Eva possuírem, e o único pedido que ele fez é: não coma daquele fruto. Ele podia comer 1000 frutos, mas ele quis comer do único que ele não precisava comer. E na realidade, esse é o maior exemplo que nós podemos ter do quão errado pode dar a nossa vida mediante uma única atitude. E é simples, não é difícil. Se a gente for trazer isso para a atualidade, todos os dias a gente tem uma situação semelhante. A única coisa que a gente precisa fazer é não comer aquele fruto, e nós sabemos disso, porque não somos enganados. Aquele que está em espírito nunca é ludibriado. Vem as propostas para nós, e nós todo dia dizemos sim para Deus e não para a proposta do inimigo. É só a gente permanecer. Gente, a gente tenta complicar. Não é difícil, é simples. É ficar debaixo da obediência, ficar debaixo do que está escrito e não comer do fruto. É só a gente não comer desse fruto até o Senhor voltar e levar a gente embora daqui, para continuarmos trabalhando na eternidade. Amém, isso é verdade, Bela. Antes da gente fechar esse tópico, o autor ele faz uma consideração aqui muito importante e eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu estou aqui como moderadora, gente,
Mas quem me conhece, aqui a gente, boa parte são mulheres, e mulheres que falam. Então, eu não posso deixar de falar também. É uma parte muito interessante que o autor ele fala aqui, sobre como a nossa sociedade, né, ela define a questão de liberdade. E boa parte das pessoas, elas definem a liberdade como ausência de regras, né, ou de restrições. A gente estudou muito isso no livro Em Defesa do Preconceito. A gente falou muito sobre essa questão de liberdade, como que a nossa geração vê isso, né? E aí o autor ele traz um exemplo bem interessante, que ele fala assim, olha, porém não é bem isso não. Se você tira um peixe do mar, né, a fim de dar liberdade para ele e coloca ele numa grama, será que ele vai alcançar a liberdade ou ele vai morrer? Ele vai morrer. Entende? Então, qual é a liberdade para aquele peixe? Onde ele encontra a verdadeira liberdade? Quando ele está dentro do mar, na água. E outra coisa que ele fala, né? Um avião, né? Quando se ele ou um avião ou qualquer outra coisa, quando a gente infringe as leis ai, meu Deus, olha que eu sou engenheira e acabei esquecendo. As leis da gravidade. O que você vai fazer? Você vai cair de cara no chão. Né? Qual é a lei? Se eu soltar isso daqui, ele vai cair. Ponto. Quem infringe uma lei, normalmente ela não se dá bem e ela não alcança a liberdade. Pelo contrário, ela só se prejudica. Então, o que ele está querendo nos mostrar aqui é que as leis são boas para a gente. A Ramária destacou aqui no chat um versículo que é um salmo, se eu não me engano, né? Os mandamentos do Senhor não são pesados, são vida para os que conhecem e o obedecem. E, gente, o mandamento do Senhor é justamente como acho que foi a Lari que falou sobre isso, é um manual de instrução para a gente. Então, quando Deus ele deixa ali o trabalho como um mandamento, como uma lei para a gente, é porque ele está nos dando um manual que a gente só vai alcançar uma liberdade quando a gente estiver trabalhando. E a gente já entendeu aqui o que é o trabalho. E o autor ele frisa isso, quando o trabalho é feito de forma equilibrada. Então, o trabalho, ele não é um local onde eu fico preso de segunda a sexta, por isso que a galera hoje anseia sexta, gente. Vocês já repararam isso? A galera pode falar, sextou. E aí, de segunda a quinta ou sexta até 5 horas, a pessoa parece que está vivendo enclausurado, porque ela não consegue encontrar prazer no trabalho dela. Quando o Senhor nos chama a encontrar prazer no nosso trabalho, quando Ele nos chama para o trabalho, é um convite para a liberdade, para um sentido. E é o que a Lari falou, a gente precisa olhar para o nosso trabalho e aprender a desfrutar, e aprender a encontrar prazer. Quando Deus estava trabalhando, criando tudo, Ele não estava, nossa, tô doido que acaba isso, sabe? Tô doida que chega o 7º dia logo para me livrar desse trabalho. Não foi isso. E não foi isso também quando Ele nos ordenou lá nos mandamentos, né? 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos dê graça para a gente encontrar prazer no nosso trabalho, assim como Ele encontrou prazer enquanto Ele trabalhava. Ramária, fala aí pra gente. É só para complementar isso que você falou, realmente, né? Os mandamentos do Senhor, eles são vida, não são um peso para nós, eles são vida para a gente. E todos os mandamentos de Deus, ele é para o nosso bem. Por exemplo, quando Deus diz não matarás, não furtarás, ele diz isso para o nosso bem, porque se a gente desobedece, mata e rouba, o que vai mudar para Deus? Nada. Não vai mudar absolutamente nada. Deus vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida, porque as consequências vai vir para mim e para você. Então, se a gente desobedece algo que o Senhor estabeleceu, as consequências vai vir para nós mesmos. Então, Deus estabeleceu regras, estabeleceu os mandamentos para que nós tivéssemos a liberdade e vivêssemos bem. É para o nosso bem. Então, quando a gente obedece a Deus, a gente está fazendo o bem para nós mesmos, né? Porque se a gente desobedece,
o mal, a consequência que vai vir, que com certeza não é o bem, é o contrário, quem vai sofrer essa consequência somos nós mesmos. Quando Deus diz para a gente não cobiçar a mulher do próximo, né, o jumento do próximo, o que é do próximo, é para o nosso bem, porque se a gente cobiça, a consequência vai vir. E quem vai sofrer é você que desobedeceu a Deus. Mas se a gente resolve obedecer, a gente vai ter uma vida boa. Amém, Ramalha. E isso que você está falando, galera, a gente vai caminhar para o último tópico, só para a gente fechar essa parte 1, subtópico 1, na verdade. A gente ainda está dentro da parte 1, que é o design do trabalho. E aí, a gente falou, né, nós falamos sobre a questão do trabalho, encontrando a liberdade no nosso trabalho. Porém, a gente tem aquela galera que leva os mandamentos muito a sério. E em vez de trabalhar 6, assim, Senhor, eu quero te agradar mais ainda, eu vou trabalhar 7. E aí o autor ele traz uma questão muito importante, porque junto com o trabalho, gente, tem o descanso. E é muito comum também na nossa geração, a gente vê a galera, tem até uma expressão, né, workaholic, né, vem do alcoholic em inglês. Então, as pessoas falam com orgulho, eu sou um workaholic, eu trabalho demais, como se isso fosse um motivo de orgulho, trabalhar em excesso. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como vocês entendem o descanso, para a gente estar finalizando a nossa reunião. Tá aí a Nícia, estou muito feliz a Tamiri estar com a gente ainda, de tê-la novamente aqui com a gente, né, voltando aí para as reuniões. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como vocês entendem o descanso, porque o descanso é algo muito importante dentro aí da doutrina cristã. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se alguém quiser compartilhar essa questão, porque trabalho e descanso andam junto. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Sobre como vocês lidam com essa questão do trabalho. Vamos lá, a Bela. Bela, fala pra gente, Bela. Então, galera, sobre descanso, eu acho que o maior exemplo de que o descanso é necessário é que o próprio Deus descansou para nos dar esse exemplo. Então, senão ele não teria descansado. Ele teria trabalhado 7 dias, já emendado em mais 7, estaria sem nenhum período de descanso. Nada que ele faz é por acaso. Então, a gente já pode considerar que ele nos deu esse exemplo, até para nós termos essa ciência de que, seguindo a orientação, trabalhando um determinado dia, em algum outro dia nós teremos esse descanso. E trazendo agora, né, saindo um pouco do espiritual e a gente trazendo para nossa rotina mesmo diária, aquele que fica com a mesma extrema rotina, os mesmos horários, sem nenhuma pausa de descanso, os malefícios que ele vai atingir para o seu organismo serão terríveis. Isso eu estou falando de forma... Bom, Paulo falaria melhor do que eu nesse sentido, que eu estou falando em questão de reações do organismo em si, mas se a gente for trazer para uma estafa mental, ou como a própria Bíblia já diz, né, há tempo determinado para todas as coisas. Então, se a gente não priorizar um período que seja de descanso, a gente não consegue tempo hábil para falar com a família, algo importante. Às vezes embola uma coisa na outra e você não consegue falar algo importante para os seus pais, no exemplo. Ou trazendo para quem já casou, já teve seus filhos. A pessoa que não consegue colocar um único momento na semana para passar um tempo com o seu filho, não vai conseguir ver o desenvolvimento daquela criança. Nós sabemos que existem casos e casos de viagem, né? Pessoas que, por exemplo, um tio meu, ele trabalhava embarcado, então ele ficava cerca de 30 dias fora. Mas quando ele voltava, eu lembro que ele tirava um períodozinho para ficar com seus filhos, porque é necessário. De acordo com a rotina que a pessoa tem. Existem casos e casos, mas quem quer dar um jeito para qualquer coisa, isso é um fato. E se a própria Bíblia já nos diz que há tempo determinado para todas as coisas, cabe a nós realmente nos organizarmos, identificarmos as nossas prioridades. Nossas prioridades são quais? Buscar o Senhor acima de todas as coisas e ter intimidade com o Divino Espírito Santo. E a própria Bíblia também nos diz como é importante que a gente... Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, se eu me dedico 100% à obra de Deus, um exemplo, e eu deixo a minha família de lado, eu estou ganhando almas na rua e estou esquecendo da minha própria casa, um exemplo.
Então é importante a gente identificar as nossas prioridades, não podemos esquecer disso. Não somente por questão pessoal, questão de saúde, né? Porque aquele que chega numa estafa mental, ele, por exemplo, eu na época de faculdade, eu acordava cedo, às vezes, para poder estudar para as provas. Eu tinha acabado de sair do estágio. Eu chegava no estágio, chego com dor nos olhos, porque eu tinha acordado muito cedo para trabalhar, tinha acordado muito cedo para estudar, uma prova que eu ainda iria fazer à noite. Ou seja, eu saía de manhã escutando o galo cantar e voltava com os morcegos. Era uma rotina muito intensa. Então, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus, porque só o Espírito Santo mesmo para sustentar. E é algo que é uma rotina que, se for de uma forma muito intensa, eu acredito que em determinados períodos de TCC eu devo ter envelhecido uns 5 anos a mais, porque a rotina foi terrível, eu não gosto muito de lembrar, não. Enfim, é importante a gente deixar esse tempo determinado não somente para descanso, mas também para organização, tanto pessoal ou até o serviço à nossa casa. Na correria, eu não lembro qual foi o fato, mas eu precisava falar algo para minha mãe que era importante. E eu fui falar com ela 7 dias depois. Falei assim, meu Deus, como é que eu não falei isso com a minha mãe ainda? Ela trabalhando e eu trabalhando, e a gente mal se encontrando. E realmente é importante a gente priorizar o que realmente é necessário que seja feito naquele momento. E nos dias que a gente tiver nosso descanso, organizar nossas tarefas que tem que ser feito naquele momento também. Eu acho importante a otimização e organização de tempo. Isso eu aprendi com a minha nutricionista. Ela falou que a chave era organização e planejamento. Agora eu tento organizar e planejar tudo, porque realmente é mais fácil. Ô, Bela, você falou algo interessante sobre a gente otimizar o tempo quando a gente está descansando. E aí, eu acho bem legal que o autor propõe aqui pra gente olhar o que Deus fez no descanso. No 7º dia, fala que Deus viu que a obra dele era boa, e ali era tão boa que o 7º, o que o 7º quer dizer? Perfeição. O 7º quer dizer plenitude. Ou seja, Deus viu que tudo que ele tinha feito era perfeito e era pleno. E no descanso, ele pôde se satisfazer e contemplar o trabalho. Olha que maravilhoso, porque o descanso, gente, não é só fazer nada, mas é contemplar a obra das mãos, da mão de Deus e das nossas mãos também. Então, assim como a gente olha para Deus e vê Ele trabalhando, e da mesma forma a gente trabalha, o descanso também é a mesma coisa. A gente olha para Deus e vê, opa, se eu devo ser a imagem de Deus, né? Se eu sou a criação de Deus e eu reproduzo, sou chamado a reproduzir aquilo que Deus fez, né? Como filho dele, como criatura, como imitador de Cristo. Eu olho para Deus, o que ele fez no trabalho, eu reproduzo o que Deus fez no trabalho. Agora, eu olho o que Deus fez no descanso e eu faço o que Deus fez no descanso. E o autor, ele nos chama para isso. E é muito engraçado, gente, que o descanso, às vezes a gente acha assim, que Deus não fez nada, ficou sentado lá, acabou, vou dormir. Acabei meu trabalho, eu vou dormir. E não é bem isso que a palavra de Deus fala, não. Fala que Deus, ele foi contemplar, ele foi... quando a gente olha ali o 7º dia, é questão de prazer, de delícias, de você poder usufruir do seu trabalho. Então, quem trabalha demais, nem usufrui, está perdendo. É como a Bela falou ali, já apontou os malefícios, né, que nos traz. E uma outra coisa também que eu acho que é muito legal para a gente entender aqui, só para a gente já finalizar, é que no Novo Testamento a gente tem agora uma atualização, né? Vamos dizer assim, na verdade não é bem uma atualização, mas é a concretização do que é o descanso, que é o próprio Jesus Cristo. Né? A palavra fala, em Hebreus fala que Jesus é o nosso descanso. Nele a gente pode descansar de todas as nossas obras. E é isso que os fariseus não entendiam, né? Eles olhavam o sábado e achavam assim, interpretavam totalmente errado. Ó, no sábado eu não posso trabalhar. Mas, opa, o sábado não é senhor do homem. Pelo contrário, o homem que é senhor do sábado. Então, o sábado foi feito para eu poder fazer o quê? Desfrutar. Para eu poder contemplar. A Ramalha até botou aqui uma questão que é muito interessante. O descanso ajuda a verdadeira adoração. Ramalha, fala pra gente sobre isso. O que você entende disso?
Porque tem a ver, e tem muito a ver mesmo. Essa palavra que você falou é Hebreus 4, né? Lembrei dela também antes de você falar. É algo que Deus falou diretamente comigo, né? Teve uma época na minha vida que eu trabalhava demais e eu não podia parar de trabalhar porque era muito difícil parar de trabalhar, gente. Então eu trabalhava e eu não conseguia parar de descansar, era como se eu não pudesse descansar, Tu é sabe? Se eu viciado em trabalho. E aí foi quando Deus falou comigo. E essa parte, quando Deus fala com a gente, você nunca esquece. Quando Deus fala com você, fica marcado para sempre. É que nem quando o anjo tocou na coxa de Jacó, fica marcado. Então, Deus falou comigo essa questão do sétimo dia, da gente contemplar a obra, né? E Deus falou. E eu trabalhava muito e parecia que eu nunca estava satisfeita, né? Eu passava o dia inteiro trabalhando, acordava cedo, dormia tarde, e eu ainda ficava assim, poxa, eu não fiz isso, eu devia ter feito mais, sabe? Eu tinha dado tempo para fazer isso, e sempre me questionando, né? E hoje em dia a gente vê muito isso, as pessoas nunca estão satisfeitas com o seu trabalho, você trabalha o dia todo, chega no final do dia, poxa, fiz nada. Poxa, eu devia ter feito mais isso. E aí Deus me chamou a atenção de quando ele fazia a obra, ele parava e ele contemplava. Isso foi bom, né? Ele fez e isso foi bom. E no sétimo dia ele descansou e contemplou toda a obra. E Deus me chamou a atenção para isso, para quando você fazer algo, você olhar para aquilo que você fez, e por mais que você não tenha feito tudo o que você queria, contempla aquilo que você fez. Sabe, hoje eu não consegui fazer o que eu queria fazer, mas olha só, eu fiz isso. E que bom que eu consegui fazer isso, né? Então, você só consegue parar para admirar o seu trabalho, para ver o que você fez, para desfrutar daquilo que você fez quando você para. Se você não para, é impossível. Você só vai reclamar que você não conseguiu, você devia ter feito mais e você só vai continuar trabalhando, se cansando e não vai dar certo. Você não vai desfrutar daquilo que é para você ter prazer, né? A questão de que está sendo falado no livro, né? O trabalho não tem que ser algo que vai te martirizar, não, é algo prazeroso, é algo que vai fazer você ter prazer. Eu até citei na semana passada, porque eu li o livro na semana passada, sobre trabalhe no que você gosta e você nunca vai precisar trabalhar. Então, quando você trabalha tendo esse pensamento que o trabalho é algo de Deus para nós, nós temos esse entendimento de desfrutar daquilo, de ter o prazer. É que nem quando você faz uma faxina na sua casa e você vê tudo limpo, você se deita, vê tudo limpo, cheiroso, aquele cheiro de limpeza, e você se sente assim, maravilhado, né? Parece estar no spa. É mais ou menos essa questão. Ô, Ramalho, eu acho que você, no finalzinho aí, sintetizou tudo. Quando a mulher faz a faxina, o homem também, né? Porque a mulher foi chamada ali para auxiliar o homem naquilo que já estava sendo feito. Não tem prazer melhor, gente, do que acabar o fim do dia da faxina ali. Você vê, tu não quer nem usar o banheiro para não sujar, né? E aí você vê ali a obra das tuas mãos, aquela paz, aquele ambiente. Ou quando a tua cozinha tá um caos, aí você vai lá, trabalha, aí no final tá aquela pia limpa. Ô, coisa maravilhosa, né? E outra coisa que eu acho interessante, ô Ramário, que quando a gente não descansa, a gente não está confiando no trabalho de Deus também, né? Na provisão de Deus. Porque a gente acha assim, se eu não fizer, vai faltar. Se eu parar, isso não vai dar certo. O trabalho não vai ficar do jeito que eu quero. Quando que o povo de Israel, eles tinham um mandamento, por exemplo, que é, se eu não me engano, é o jubileu, né? De 7 em 7 anos, eles tinham que parar e deixar a terra descansar. E o que isso significava? Enquanto todos os outros povos estavam trabalhando, Israel estava parado, deixando a terra descansar. Primeiro, porque eles confiavam na provisão divina. Eles estavam seguindo um mandamento do Senhor, eles confiavam na provisão divina. Terceiro, por mais que eles arassem a terra da melhor forma, se Deus não fizesse a semente brotar, a chuva cair, todo o trabalho deles era em vão. Entende?
Então, existe um limite no nosso trabalho, como o autor diz. E quando a gente para, a gente contempla o trabalho que a gente fez, a obra das nossas mãos, e não apenas a obra das nossas mãos, que quão bom é sair, eu amo trilha, vou marcar uma trilha com a galera do clube, já falei isso com algumas pessoas aqui. Gente, que maravilhoso é você poder parar e contemplar a obra das mãos do nosso Criador. Sentar e ver aquele pôr do sol maravilhoso, você vê assim, isso foi obra do meu Deus. Não é uma coisa maravilhosa? Olha, gente, olha os benefícios do descanso. Então, só que a gente tem que saber dosar e buscar um equilíbrio. É 6 dias trabalhando, não necessariamente os 6, mas e buscando descanso com equilíbrio. Fala aí, Ramária. Era basicamente isso que você falou mesmo. Então, tá bom. Então, gente, eu queria pontuar para isso e queria finalizar com uma última, uma última pontuação a respeito, né, desse tópico. A gente finaliza o subtópico 1, depois tem o tópico 2, que é a dignidade do trabalho. Eu acredito que hoje não vai dar para a gente dar continuidade, mas a gente vai continuar na próxima reunião. E eu queria finalizar com vocês chamando vocês para olhar para Jesus como um descanso. Mas como assim, Raíza? A gente viu que em Gênesis, depois de 6 dias trabalhando, no 7º, o Senhor viu que a sua obra era perfeita, era plena. E a palavra fala lá em Isaías 53 que Deus ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Quando a obra que foi completada sobre a vida de Cristo, em Cristo e por Cristo, ela foi completada, ela foi perfeita, ela foi plena. E aí Jesus passou a ser o nosso descanso das nossas obras por busca de aceitação diante de Deus, né? E Hebreus trabalha muito isso, a Ramária apontou, é em Jesus que a gente acha o nosso descanso, é em Jesus que a gente sabe que Ele é o nosso provedor de perdão, né? Aquele que proveu o perdão para a gente, aquele que nos tirou do pecado, que provê a vida eterna, que provê a paz. Então, entenda que Jesus é o nosso descanso, é a paz que excede todo entendimento. Ele é a obra perfeita de Deus, é a plenitude. Quando Deus olhou para Cristo na cruz, ele viu a obra completa e perfeita. A gente não precisa fazer mais nada em relação à obra espiritual. E aqui eu quero pontuar com vocês, em relação à obra espiritual. Jesus disse, está consumado, está pleno, está feito. E nele a gente encontra o descanso para as nossas almas. Amém? E assim a gente finaliza entendendo o que é o descanso, entendendo o trabalho como um mandamento e um chamado à liberdade, né? O trabalho faz parte de quem nós somos chamados para ser. Ele não é oneroso, nele a gente encontra liberdade, porém, ele vem acompanhado do descanso, amém? E hoje eu gostaria de estar pedindo a Lari para estar fazendo uma oração para a gente. Tamires, eu vi aqui, ó, você tá trabalhando também, né? Tá em paralelo aí. Deus te abençoe no seu trabalho. A Nícia, não sei se está ainda com a gente, deixa eu ver aqui. Quem está aqui presente com a gente. Só um minutinho. A Nícia já foi. Mas a Amanda está aí com a gente. Queria agradecer cada um que ficou aí com a gente até o final. O Lucas Perovani, a Aisha, a Ana. Ana, seja muito bem-vinda. Foi muito bom te ter aqui conosco. Ouvir aí daquilo que você compartilhou. Foram pontuações muito importantes e espero que volte mais vezes. E então, galera, vou pedir a Lari para estar orando e a gente vai estar finalizando essa live só lembrando que você pode adquirir o livro, né? Como integrar fé e trabalho, nossa profissão a serviço do reino de Deus, através do nosso link que está aqui na descrição desse vídeo. E aí, comprando esse livro, você não paga nada mais por ele, a não ser o valor que a Amazon disponibiliza aí para você, e você nos ajuda com uma pequena comissão para a gente poder manter essa plataforma. Então, seja um mantenedor dessa obra, seja um mantenedor desse canal de bênçãos para a vida de muitos jovens e adolescentes. Amém? Lari, ora para a gente, por favor.
Amém. Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Agradecer ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que foi falado hoje, Senhor. Por essa oportunidade que nós tivemos, Senhor, de ter o nosso entendimento iluminado, Senhor, de podermos receber, Deus, daquilo que o Senhor quer compartilhar ao nosso coração, de poder conhecer mais do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a trabalhar para a glória do Senhor, Pai. A realizar todas as coisas, todas as obras para a glória do Senhor, Pai. E também conseguir encontrar, Pai, descanso, conseguir, Pai, encontrar prazer no nosso trabalho, Deus, servir aos outros com o nosso trabalho, Senhor, e te glorificar a cada dia mais, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a te glorificar a cada dia mais. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que nós temos recebido nesse clube de leitura, Pai. Que tem sido bênção nas nossas vidas, que tem iluminado o nosso entendimento, que tem mudado a nossa visão. E que nós venhamos a cada dia aproveitar essa oportunidade e modelar a nossa vida com a tua vontade, Deus. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 E você que nos acompanhou aí pelo YouTube, né? Que Deus te abençoe. Nós te esperamos até a próxima reunião. Tchau, tchau.